E eu aqui falando com a minha amiga e a gente tem que gravar vídeo, né? E tá ao vivo e tá saindo coisas aqui. E aí mais na frente ele fala: eu gosto quando mentem. A mentira é o único privilégio humano perante todos os organismos. Quem mente, a verdade acende. Minto, logo sou um homem. E vamos para o terceiro vídeo do Guia de Leitura de Crime e Castigo. Para você que tá nesse livro incrível, partes 3 e 4. Nesse vídeo, e depois a gente faz mais um vídeo para o restante da história, uma análise dessas duas partes. Bem, gente, a gente parou quando Raskolnikov, naquele gesto da filhinha lá da Katerina, em que ele muda toda aquela concepção de passar páginas e páginas vindo Raskolnikov, e eu quero me matar, eu vou me entregar, e tá todo mundo sabendo, não tá sabendo, o que eu faço, até que ele tem algo, muda a chave, né? Raskolnikov muda a chave com a menininha falando: por favor, peça a Deus por mim. Gente, como pode, né? Um coração que se diz que dá, um coração que dá machadadas, ao mesmo tempo tem essa sensibilidade com relação aos seres humanos. E ele chega em casa, tá a mãe e tá a irmã. A primeira coisa, a irmã, ele já fala com elas, ele não quer encarar elas, né? A gente sente isso, ele não consegue olhar mais nos olhos delas, porque ele se vê pelo que ele fez, ele não é mais o mesmo. E ele já fala do Piotr, que ele maltratou o Piotr. O Piotr teve lá, ele disse que maltratou, sim. Razumikin também acaba chegando no apartamento também nesse meio tempo. E Raskolnikov começa a ficar naquela excitação toda, é muito engraçado, ele tá um pouco embriagado também. E Razumkin começa a falar pelos cotovelos, e aí ele diz assim: ó, Raskolnikov não tá bom. Por isso que ele tá com esse comportamento assim agressivo, sem querer falar com ninguém. Ele passou muitos dias deitado na cama, sem querer sair da cama. E Razumkin tira elas de lá e diz: não, faz assim, eu vou chamar o médico, meu amigo Zosimov, e vou levar vocês, porque amanhã cedo nós combinamos aqui nesse apartamento e a gente resolve tudo. E ele fica assim se amostrando, todo excitadão. E uma das partes que ele tá falando, assim, pelos cotovelos, eu marquei aqui, que é a página 208. E que ele começa a falar coisas assim, moralistas, né? E ele, na página 208 dessa edição aqui, minha, que é a edição da editora 34, ele diz assim, sobre a mentira. A mentira... Aqui. Nesses discursos de Razumkin, que são maravilhosos, ele começa assim numa hora falando várias coisas maravilhosas assim, e ele fala assim: a gente tem de arranjar jeito de não ser o que é, de parecer o mínimo possível consigo mesmo. E aí mais na frente ele fala: eu gosto quando mentem. A mentira é o único privilégio humano perante todos os organismos. Quem mente, a verdade acende. Minto, logo sou um homem. Nunca se chegou a nenhuma verdade sem antes haver mentido 14 e talvez até 114 vezes. E isso é uma espécie de honra. Mas nós não somos capazes nem de mentir com inteligência. Sensacional! Mente para mim, mas mente a teu modo, e então eu te dou um beijo. São palavras assim estupendas. E aí ele continua, né? Mentir a seu modo é quase melhor do que falar a verdade só à moda alheia. No primeiro caso és um homem, no segundo não és mais do que um pássaro, né? Por aí vai, até terminar com nós nos contentamos em viver da inteligência alheia. Razumkin é maravilhoso. Então ele deixa elas lá, no dia seguinte, inclusive no apartamento delas, combina tudo, e no dia seguinte ele já acorda. A gente vê também no olhar do Razumkin que ele acorda meio preocupado, porque ele meio que se queimou. Ele passa até dos limites, né? A Pucarré, a mãe do Raskolnikov, fala: pô, você tá se saindo muito aqui. E ele, no outro dia, ele acorda e vai se encontrar com as meninas. E aí tem uma parte que é muito engraçada, que o Zosimov, quando
vai levar para deixar o Raskolnikov lá direitinho, né? Para as meninas ficarem tranquilas. O Zosimov diz assim: poxa, mas que menina, a Avdotia, que é o nome da Dunya também. Então, tanto pode ler a Avdotia quanto Dunya. Diz assim: nossa, que moça interessante. Razumikin tá irado de ciúme contra o Zosimov. E outra coisa para prestar atenção, que eu fiquei boiando por algumas páginas, é que o nome do Razumikin é Dmitri Prokofiev. E tem horas que a gente só vai ouvir Dmitri, ou quem é Dmitri, e é o Razumikin. E assim, uma coisa interessante é Razumikin perceber a pobreza da família do Raskolnikov e ficar já intrigado, vendo que, tentando entender a Pukareia, que é a mãe dele, se é interesseira, porque ele não vê na Dunya eu tenho que decorar a Avdotia, a irmã do Rasko, assim, poxa, ela tem esse interesse pelo Piotr. Bem, aí eles se encontram no apartamento do Raskolnikov e elas pedem por Razumikin uma ajuda, porque elas mostram um bilhete do Piotr, dizendo que o Piotr quer se encontrar com elas, já providenciou o apartamento, tá providenciando o apartamento delas. Tava até providenciando um cargo pro Raskolnikov, uma ajuda pro Raskolnikov, mas que ele quer se encontrar para falar com elas e que de jeito nenhum ele aceita o Raskolnikov, a presença do Raskolnikov junto com elas. E ele chega a ser ameaçador no bilhete. Ele diz também que o Raskolnikov faz uma fofoca, gente, que o Raskolnikov estava no apartamento da Katerina e tendo um contato, né, ele faz a fofoca de que ele deu dinheiro, a gente vai saber depois, né, como ele sabia, deu o dinheiro dele, que ele mandou, que a mãe mandou para Katerina, e falando da conduta suspeita da Sônia, porque a Sônia tem um negócio que ela tem uma identidade amarela, e porque ela tem a moral duvidosa, então ela já se prostituiu, então ela tem esse documento diferente, ela já é vista pelas pessoas, sabem quem ela é, até pelo documento, não tem como ela mentir, ela não pode nem morar no mesmo apartamento que a Katerina. E a mãe do Raskolnikov fica preocupada, e como é que ela vai dar essa notícia pro Raskolnikov? Eles sobem no apartamento lá, o Zosimov, que é o médico, diz ali que inclusive Raskolnikov tá curado. Interessante perceber o que é a cura. Alguém que tá desnorteado. Naquela época não tinha psicologia, tá? A gente vai ouvir a palavra hipocondria do Razumikin, que é um cara inteligente, estudado em alguns momentos do livro. Mas em termos de medicina, Raskolnikov está sendo considerado como um louco. Ele diz que, Zosimov diz que ele está curado. Quando ele saiu da casa da Katerina, ele diz assim: olha, existe vida. Então parece que algo de depressão foi curado, mas não existe depressão como doença nessa época do século XIX ainda. E Dostoiévski entende a mente humana e já coloca esses sintomas que a gente percebe claramente o que o Raskolnikov teve e o que Zosimov diz que ele está curado. Nesse momento aí, as meninas vão falar pro Raskolnikov, junto com a ajuda do Razumikin, sobre a carta do Piotr. A gente fica sabendo que o Raskolnikov, pela mãe, a gente já percebe assim, a mãe do Raskolnikov, ela é um pouco elitista e ela é muito dramática a nível mexicana, de colocar a novela mexicana assim no chulé. Em todas as ações que ela vai perceber a doença do filho e tal. E a irmã, o Raskolnikov entra meio que num diálogo com a irmã, dizendo que ele é contra o casamento e por que ele é contra o casamento, e fala, a irmã coloca pra ele a situação e diz assim: aí você não pode ir para o encontro com o Piotr. E o Raskolnikov sabiamente vai dizer assim: e o que você acha que eu devo fazer? Ele não vai contrapor as meninas e vai deixar pra Dunya decidir. Então, e Dunya o tempo todo tá até se repetindo, dizendo: não, eu não tô casando por interesse, eu não tô casando por sua causa. Até que lá no final ela vai dizer: tá,
eu quero que você vá. Né? Ele coloca ela à prova. E aí, você vai deixar que ele já trate você de forma ameaçadora, dizendo quem que deve ou não ir para o encontro? E ele faz exatamente algo bonito, deixar a irmã decidir isso. Também ele não tá muito se importando, né, mais tanto assim com a família, de certa forma, mas ele deixa a irmã decidir. Até é bom para Arasumi Kin, que fica pensando, será que Dunya é igual à mãe? Assim, será que as duas fariam esse tipo de casamento? E até porque Arasumi Kin tá ali meio que de observador. Chega Sônia na casa do Raskolnikov. A gente vê o jeito que a mãe trata a Sônia também. Sônia toda maltrapilha, né? Pobríssima. E Sônia já se encanta não, já fica chocada de certa forma em ver, pô, o cara que me deu lá os 34 rublos, deu pra Katerina, ele é miserável também, ele é uma pessoa pobre também. Ela já fica ali, sempre ela tá corando, Sônia se sente inferior a todo mundo. E ali ela vai dizer que a Katerina tá convidando o Raskolnikov pra cerimônia, lá uma missa pra o Marmeladov. E naquela hora também ela diz assim, aí o Raskolnikov diz, não, eu vou me encontrar com você, eu vou lá que eu quero conversar com você. A família fica até assim, poxa, como é que ele vai deixar a gente aqui pra ir depois lá no apartamento da Sônia? Mas Raskolnikov, inclusive, ele sente algo dentro dele, as sensações que são narradas ali no romance, né, aqui no Crime e Castigo, de que ele diz assim, poxa, eu tô com vontade de ir lá no apartamento dela, e ela não quer nem mostrar o apartamento dela pra ele, porque ela tem vergonha. E ele diz assim, poxa, eu quero ir agora, se eu pudesse eu queria ir agora ver o apartamento da Sônia, né, se sentindo assim, atraído por aquela menina. E ele acaba ali aquela cena e ele até fala uma coisa assim pra Sônia, dizendo que Sônia fica até... lá na frente a gente vai ver a questão da fé de Deus que a Sônia tem e Raskolnikov não tem tanto assim, né? Ele até fala sobre a morte, dizendo assim, ó, Deus dê paz aos mortos, porque aos vivos ainda resta viver, não é? Dali, Sônia vai, ele deixa ali a mãe fica toda desnorteada com a postura dele ali naquele momento. Sim, aí ele tá... Rasumi Kin fala que... Ele fala uma coisa para Rasumi Kin que aí só talvez numa segunda leitura de Crime e Castigo eu vá analisar melhor. Porque ele diz assim, olha, sabe aquele seu amigo, um tal de Porfiri, que tá fazendo a investigação principal, o juiz de instrução que tá fazendo a investigação do assassinato lá da Aliena, é meio que o investigador principal lá, aquele seu amigo, eu queria ir lá falar com ele. Eu tô querendo saber quando é que eu vou poder ter de volta. Eu tinha umas coisas penhoradas com a Aliena. É mole. Raskolnikov. Eu digo, gente, é um lado de Raskolnikov que quer também se entregar, porque o tempo todo é isso, né? Se entregar ou se matar, se entregar ou se matar. E ele vai lá falar com Porfiri. No caminho pra ver o Porfiri, Raskolnikov tem uns momentos hilários que Raskolnikov, que não é bobo, percebeu que Rasumi Kin está apaixonado por sua irmãzinha e fica lá gozando, chamando Rasumi Kin de Romeu. Muito hilário. E Rasumi Kin acompanhando o Raskolnikov, eles se encontram, o Raskolnikov vai se encontrar com o Porfiri pela primeira vez. E aí é que começa o diálogo, ele vai falando, toda vez que Raskolnikov tem que lidar com o assassinato de Aliena, ele tá sempre muito inconstante, muito desestabilizado. E Porfiri é muito inteligente, né? Mas aí vem a questão do artigo, que a gente fica realmente sabendo do artigo, das razões do porquê que Raskolnikov matou a Aliena. Lizaveta não, mas a Aliena. Aliena, que é a velha usurária. E o artigo que Raskolnikov escreveu, eles vão conversar com Porfiri sobre esse artigo. Conversa vai, conversa vem. Nessa edição aqui tem algumas partes interessantes. A primeira na página 261, que ele vai falar da
questão do assassinato, né? Como é visto o assassinato? Ele fala algo assim, ó. O crime é um protesto contra a anormalidade do sistema social e só, nada mais. Depois lá na frente ele fala assim, o indivíduo é vítima do seu meio e a coisa da responsabilidade moral do indivíduo, né, que Dostoiévski fala que as ideias de Dostoiévski, né, vai de que o indivíduo é do seu meio ou que é fruto do seu meio ou ele já nasce daquele jeito, né? O artigo do Raskolnikov vai falando várias coisas e ele fala assim, é por isso que eles detestam tão instintivamente a história. Nela vem só deformidades e tolices, e tudo se explica exclusivamente pela tolice. É por isso que detestam o processo vivo da vida. A alma viva é dispensável. A alma viva exige vida. A alma viva não obedece à mecânica. A alma viva é desconfiada. A alma viva é retrógrada. Ele continua mais na frente. Esse discurso é a parte, acho que, sei lá, não é a minha parte preferida, é o ápice do livro, na minha opinião, mas é a fundamentação da teoria aqui do crime e do castigo que o Dostoiévski vai apresentar em toda a obra. Tem a parte que ele diz assim, o senhor insiste em que um ato de execução de um crime sempre é acompanhado de uma doença. Muito original. No entanto, a mim, propriamente, não foi essa parte do seu artigo que me interessou, e sim um certo pensamento emitido no final do artigo, mas que o senhor, infelizmente, desenvolve apenas por insinuação, de forma vaga. Numa palavra que o senhor está lembrado, há certa insinuação ao fato de que existiriam no mundo certas pessoas que podem, ou seja, não é que podem, mas têm o pleno direito de cometer toda sorte de desmandos e crimes, como se a lei não houvesse sido escrita para eles. O artigo que o Porfiri leu do Rasko fala que assim, tem pessoas que podem matar, e a lei diz que não pode matar, mas a lei vale para todas as pessoas, ok? E a gente chega na questão de que Maomés, Napoleões, todos eles sem exceção foram criminosos, já pelo simples fato de que, tendo produzido a nova lei, com isso violaram a lei antiga da sociedade que venerava. Quem trabalha na área pública vai perceber que a questão da legislação é algo que ela muda. Então, assim, o que é lei no ordenamento jurídico hoje, além dessa lei também não ser aplicada para todos, nós sabemos que a lei é aplicada de forma diferentes para as pessoas. A legislação, o poder, às vezes, que é instituído, se a gente for ver na história, desde a ditadura, mudam as leis. Então, aquilo que era um crime pode deixar de ser um crime para aquelas pessoas. Olha, presta atenção que o Brasil vive muito isso o tempo todo. Tirar criminalizações por conveniência de poder, gente. Isso vai acontecendo, e por isso que eu acho que Crime e Castigo é uma leitura tão importante, acho que vai ser sempre importante. Tipo Os Miseráveis, né? Sempre vai ter situações que a gente vai se deparar com isso. Então, assim, esse artigo, poxa, eu posso ficar aqui lendo. Ele fundamenta praticamente a tese do livro inteiro, né? Do Raskolnikov. E aí, a partir desse encontro com o Porfiri, Raskolnikov o diálogo também fala de Deus, desse discurso dos extraordinários e dos ordinários, do crime, da lei, da punição. E depois de tudo isso fica aquele jogo assim de indiretas entre Raskolnikov e Porfiri. E Porfiri, ali a gente sente assim, Porfiri tá sacando que foi Raskolnikov que matou a Liena e Lizaveta.